Louvado, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, nós iremos fazer um comentário da lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre de 2023. A Escola Bíblica Dominical está tratando do seguinte tema: aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição de número 3, ela será estudada no próximo dia 15 de janeiro de 2023, e ela traz o seguinte tema: o avivamento no Novo Testamento. A lição anterior a essa, a lição de número 2, que será estudada no próximo domingo, dia 8 de janeiro, ela trata, do avivamento no Antigo Testamento. E agora nós iremos comentar um pouquinho sobre este importante assunto, que é o avivamento no Novo Testamento. O texto áureo da lição se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 10, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João, capítulo 4, versículo 10. A verdade prática diz: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe está fundamentada no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo de número 15, que diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a leitura bíblica em classe se baseia na passagem do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4, quando o evangelista João vai descrever o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A introdução diz o seguinte: nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionado por ele, para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e para o mundo. Deste modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros.
Há de se destacar, meus irmãos, que já que nós estamos falando de avivamento no Novo Testamento, nós devemos considerar que o Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo em tudo, né? Em tudo. Jesus nasceu, cresceu, se desenvolveu, mas ele só realizou a obra, ele só se manifestou realizando a obra que o Pai lhe havia dado para realizar a partir do momento em que ele foi publicamente batizado em águas por João Batista e também ele, como homem, recebeu, né, publicamente, isso foi feito para que ficasse de lição para nós, ele recebeu o Espírito Santo. Está registrado no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Está registrado as seguintes palavras: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que abriu os céus e viu, né, o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Aí você vai para o Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 4, versículo de número 18, Jesus Cristo vai testificar dizendo, Evangelho de Lucas 4,18: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja, para que os sinais acontecessem, liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor, pregar a mensagem do Senhor, para que tudo isto acontecesse, foi necessário, isso novamente eu reafirmo, servindo como exemplo para todos nós, foi necessário que Jesus fosse batizado em águas, como também recebesse publicamente, né, para ensino para nós, recebesse o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, está escrito: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Observe que Jesus ensinou que os discípulos deveriam permanecer, deveriam ficar em Jerusalém e só iniciar a obra da pregação e só expandir o território da igreja após receberem o revestimento do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo não existe avivamento. Não existe avivamento. E Cristo nos deixou este maravilhoso exemplo para nós seguirmos. O tópico de número 1 vai tratar o avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o evangelho em João, pois a sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Vale a pena nós destacarmos aqui isso que o comentarista da lição diz, né? Que o Novo Testamento é a última, não tem outra, é a última revelação de Deus aos homens. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas,
no capítulo de número 1 e versículo de número 6, ele diz: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, já nos dias de Paulo, já no tempo da igreja primitiva, já se pregava um outro evangelho, uma outra revelação. E nos nossos dias? Olha a quantidade de seitas, de heresias que existem no mundo. A nossa própria igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tem casos isolados de homens que semeiam heresias, que pregam outro evangelho. Graças a Deus que são repudiados, são reprimidos, são rebatidos, mas existe. Aí o versículo 7 da carta de Paulo aos Gálatas diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja considerado anátema, maldito, maldição. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja considerado anátema. Observe que Paulo faz questão de reafirmar aquilo que ele já está dizendo. No versículo 9, ele reafirma aquilo que ele diz no versículo 8, por entender a gravidade do assunto, por entender a gravidade da questão. Na carta, ou seja, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo de número 18, está escrito: porque eu testifico, e aqui nós temos como referência também, que vai confirmar esta mesma palavra, Provérbios capítulo 30, versículo 6, diz: porque eu testifico, Apocalipse 22, 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então aqui eu fiz questão de separar pelo menos essas 2 ou 3 referências, considerando também Provérbios capítulo 30, versículo 6, para fazer aqui uma reafirmação do que o comentarista diz, que o Novo Testamento é a última revelação de Deus. Não existe outra, tá? Por isso, meus irmãos, nós devemos ficar com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Ponto 1 do tópico 1. O avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não considerarmos este evangelho um sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma, abre aspas, água, fecha aspas, diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Fecha aspas, João capítulo 4, versículo 14. Este versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Aqui uma referência. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Então aqui
ele toma como texto áureo e também como leitura bíblica em classe, né, a passagem que vai narrar o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. E ali, por ser um encontro em torno de um poço, né, a mulher está vindo buscar água, Jesus se utiliza deste momento, desta ocasião, e provoca a mulher pedindo água, e assim o cenário, a situação se desenrola, né? Mas é interessante nós observarmos que no livro dos Salmos, de número 107, do versículo 1 até o versículo de número 7, está escrito assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto. Deserto produz sede. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitasse. Famintos e sedentos. A sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direito, para irem à cidade em que haviam de habitar. Versículo 8 e 9. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Toda alma tem sede. Todo ser humano tem sede. Assim como nós temos sede física, temos também a sede espiritual. A nossa alma tem sede. Alguns mais que os outros. Mas todas as almas, todos os homens têm sede. E o Senhor Jesus, no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 7, versículo 37, ele diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, olha, toda alma tem sede, mas algumas pessoas estão em um estágio tão aprofundado no pecado que ele não percebe, ele não sente sede. Para ele, está tudo bom. Mas existem aqueles que percebem, né? Existem aqueles que sentem a sede da alma. E para estes, Jesus diz: se alguém tem sede, lógico que todos têm, mas existem aqueles que manifestam o desejo, que reconhecem a necessidade. Por isso Jesus diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Que venha a mim e beba. Aquela mulher samaritana, sem perceber, sem entender, ao ir até o poço de Jacó, tirar a água física, se encontrou com Jesus Cristo. E a continuidade do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São João, nós podemos observar que aquela mulher, ela lá no íntimo da sua alma, ela tinha sede espiritual. Ela aguardava pelo Messias, ela aguardava por aquele que pudesse mudar a sua vida, transformar a sua vida, redimir a sua vida. Ela aguardava pelo Messias, ela aguardava pelo Cristo. E por conhecer o coração daquela mulher, porque Deus olha para o coração, Jesus Cristo ali esperou ela. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 do Evangelho de João que enquanto os discípulos entraram na cidade para comprar comida, preste atenção nesses detalhes, eles foram lá comprar comida, a mulher está saindo da cidade à procura de água. E ali ela tem um encontro com Jesus. E ali Jesus fala de si,
para ela. Ali Jesus se revela para ela. Porque no versículo número 25, a mulher diz: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Então ela tinha essa consciência, o Messias vai vir, vai surgir no cenário. Eu sei disso. E quando vier, veja que ela se inclui, nos anunciará tudo. Aí Jesus, no versículo 26, se revela para ela. Jesus disse: eu sou, eu falo, eu sou eu que falo contigo. Jesus se revela para aquela mulher. E um verdadeiro avivamento acontece na vida daquela mulher. Aquela mulher não saiu dançando, não saiu pulando, mas ela foi transformada. Ela foi, ela é convertida naquele momento. O Espírito Santo converte aquela mulher naquele momento. De maneira que o relato bíblico vai dizer que ela deixa o seu cântaro, versículo 28 do capítulo 4 de João, ela deixa o seu cântaro, quer dizer, a água que ela vinha buscar, que era tão preciosa para ela, que ela valorizava tanto, agora passa a ser algo secundário. Ela deixa o seu cântaro e ela entra na cidade. Assim como os discípulos anteriormente haviam entrado na cidade. E aqui eu quero destacar aos irmãos uma diferença. Os discípulos entraram na cidade apenas para comprar comida. Não é relatado, não é descrito que os discípulos tivessem anunciado na cidade a presença de Cristo ali. Não é relatado que os discípulos tivessem pregado para alguém na cidade. Eles entraram lá apenas com o interesse de comprar, de negociar. Mas esta mulher agora, ao ter um encontro com Jesus, uma nova convertida, com o seu coração cheio da graça de Deus, alegre, feliz, ela entra na cidade e ela convida os homens daquela cidade, versículo 29 do capítulo 4, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Aqui está uma pessoa avivada. Primeiro, arrependida, convertida, com o coração cheio de alegria e com um enorme desejo de tornar Cristo conhecido. Um enorme desejo de fazer com que outras pessoas também conheçam este Cristo. Nós temos visto alguns avivamentos, supostos avivamentos, que são egoístas, que ficam dentro de quatro paredes. Se a igreja brasileira estivesse vivendo um avivamento genuíno, verdadeiro, você pode ter certeza que nos quatro cantos deste país estariam acontecendo grandes trabalhos evangelísticos missionários. A igreja não estaria dentro de quatro paredes. Os irmãos há de observar que a igreja brasileira ela se fechou. É o departamento das irmãs, é o coral, é a banda, é os jovens, é os adolescentes. Ela segregou, ela dividiu-se em departamentos e se fechou. Nós não saímos mais às ruas como saíamos antigamente e como deveríamos continuar saindo. A igreja se fechou, é uma comunidade, é uma sociedade. Veja, os discípulos estavam no seu grupo fechado. Entraram na cidade, com dinheiro, compraram comida, estavam saindo, né? Se relacionaram comercialmente na cidade, enquanto a mulher entra na cidade para anunciar Cristo. Uma mulher recém-convertida. E a Bíblia diz que os homens da cidade vieram com ela e conheceram Cristo. E a Bíblia diz no versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Olha aí. No versículo 42, os homens disseram, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo.
Observe que eles tiveram a experiência primária através do testemunho da mulher, mas depois eles se fortaleceram. A fé consolidou-se baseado naquilo que Jesus falou. E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade, eu sei que eu estou delongando um pouco nesse primeiro ponto, mas nós precisamos nos firmar naquilo que Jesus diz. Testemunhos são bonitos? São emocionantes? São. Mas a mesma pessoa que testemunha hoje algo e nos emociona, amanhã pode se desviar. Mas a palavra de Cristo ela é permanente, ela é eterna. Nós devemos nos firmar no testemunho de Cristo. Então, aqui o tópico 1, o avivamento nos evangelhos. Primeiro avivamento relatado no Evangelho de João. Ponto 2, o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca do ano 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei. As expressões, abre aspas, reino dos céus, fecha aspas, ou, abre aspas, reino, ou reino de Deus, fecha aspas, aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Né? O real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Eu gostaria de destacar que o comentarista aqui fala, né, que o Evangelho de Mateus ele vai apresentar as expressões reino dos céus, reino de Deus, né? E ele tem um propósito primário, né, de anunciar o Evangelho primeiramente ao povo judeu, ao povo de Israel e também ao mundo, né? Aí nós encontramos como um respaldo para isso no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 10, quando Jesus comissiona os 12, e no versículo 5 até o versículo 7, Jesus dizendo, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide antes, quer dizer, vocês devem, neste primeiro momento, priorizar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então nós observamos que aqui existe, né, um padrão a ser seguido. Primeiramente, os discípulos, que também eram judeus, que eram da linhagem da casa de Israel, eles deveriam pregar primeiro aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E embora nós encontramos várias passagens bíblicas neste sentido, revelando este padrão, embora isso seja uma realidade, nós observamos que às vezes tem pessoas que querem anunciar o evangelho primeiramente àqueles que estão distantes. Tem pessoa que às vezes ele não faz um evangelismo na sua cidade, no seu bairro, mas ele quer ir para o Japão, ele quer ir para a Europa, ele quer ir para a África, ele quer ir para a América. Não é correto. Pode acontecer de Deus fazer um chamado para alguém nesse sentido? Pode, mas não é um padrão bíblico. Os discípulos deveriam primeiramente pregar aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciar o reino de Deus. Aí nós encontramos, ainda em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, esta expansão deste projeto, deste propósito,
Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações. Observe que lá no capítulo 10, Jesus restringe de forma primária, inicial, ao povo de Israel, ao povo judeu. Agora aqui no capítulo 28, ele expande isso, dizendo: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas, não é algumas partes, mas todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o avivamento em Mateus, né? Ele vai falar muito a respeito do reino, né? A própria oração ensinada, né? Uma oração que serve como um padrão, né? A oração do Pai Nosso. Ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 6, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Então o Evangelho de Mateus vai falar muito sobre o reino, é o reino sendo anunciado, sendo difundido, preparado e instalado entre os homens, o reino de Deus. Agora o ponto 3 do primeiro tópico, o avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. O primeiro dele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um dos seus discípulos. Marcos capítulo 14, versículo de número 10 e versículo de número 11. E humilhado pelos soldados romanos, pelos gentios, né? Então a morte de Cristo envolveu tanto os judeus como também envolveu os gentios. Marcos capítulo 15, versículo 1 ao 20. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como um servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma, abre aspas, já ressuscitou, não está aqui, fecha aspas, Marcos capítulo 16, versículos 6 e 8. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Então o Evangelho de Marcos ele vai dar uma ênfase sobre a autoridade, sobre o poder de Jesus Cristo, sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os demônios e até mesmo sobre a morte. Isso nós podemos constatar a partir do capítulo 4, do versículo 35, quando a Bíblia vai descrever que Jesus controla uma grande tempestade. Depois, no capítulo 5, a Bíblia vai descrever o poder de Jesus sobre os demônios, no caso do endemoniado gadareno. Aí nós encontramos ainda no capítulo 5 a Bíblia descrevendo o poder de Jesus sobre as enfermidades, no caso sobre a mulher que tinha aquele problema do fluxo de sangue, né? 12 anos sofrendo com aquele fluxo de sangue. E ainda no capítulo 5 nós encontramos Jesus exercendo o seu poder sobre a morte, porque a filha de Jairo, que estava enferma, enquanto Jesus se dirigia para lá, ele teve que parar para atender a mulher do fluxo de sangue, e o certo é que quando ele continua a sua caminhada até a casa de Jairo, chega um mensageiro dizendo que a menina estava morta, né? Mas Jesus foi lá e trouxe a vida novamente para aquela criança, para aquela menina, né? Então Jesus demonstrou ali o poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade e também sobre a morte. E ainda aqui o comentarista da lição, ele fala, né, do sofrimento de Jesus como homem, né? E Jesus sofreu nas mãos dos judeus, sofreu nas mãos
dos romanos, mas ele foi exaltado, né? Ele ressuscitou, né? Então Marcos apresenta Jesus como aquele que triunfou, né? E isso nós temos também bem assim detalhado na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Marcos ele traz este panorama, né? Jesus exercendo poder, autoridade, Jesus sofrendo, mas Jesus também sendo exaltado, sendo glorificado através da ressurreição. O ponto 4 do tópico 1, vamos dar uma corrida aqui que já está ficando um tempo muito longo, vai falar sobre o avivamento em Lucas, o Evangelho de Lucas, o médico amado, né, abre aspas, o médico amado, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 14, é considerado, abre aspas, o evangelho do Filho do Homem, fecha aspas, Lucas capítulo 19, versículo 10, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, Lucas capítulo 2, versículo 10 ao versículo 14. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de destacar aqui, falando sobre Lucas, quando o anjo, né, anuncia aos pastores o nascimento de Jesus Cristo, no capítulo de número 2, a partir do versículo 11, o anjo diz, pois na cidade de Davi vos nasceu. Né? Quando fala nasceu, ele está enfatizando a natureza humana de Jesus Cristo. Vos nasceu hoje o Salvador. Aqui já é um contraste, aqui já fala da natureza messiânica, né? Aqui já fala de Jesus como o Filho de Deus que vem para salvar o mundo. Vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Observe que Lucas vai apresentar essas duas faces, né? O Salvador e o Senhor. Algumas pessoas querem Jesus apenas como Salvador, como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que prospera, mas nós não podemos deixar de pregar e não podemos desconsiderar para as nossas próprias vidas que Jesus Cristo ele é aquele que é o Senhor. Então Lucas apresenta Jesus homem, né, o Filho do Homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu gostaria também de enfatizar aqui que a vinda de Jesus descrita por Lucas vai falar, né, da reconciliação do homem para com o seu Deus, né? Porque em Lucas capítulo 2, versículo número 14, está escrito assim, o versículo 13 e o 14 está escrito assim, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então a vinda de Jesus Cristo trouxe paz. O homem inimigo de Deus, o homem
em desobediência contra Deus, mas a vinda de Jesus trouxe paz na terra. Então, Jesus tem no Evangelho de Lucas essa função de trazer paz, de reconciliar, de apaziguar, né, o conflito que existia entre o homem e o seu Deus. Isso também tem um respaldo lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, né, quando Isaías descreve Jesus Cristo como aquele que é o príncipe da paz. Observe que quando Jesus chega, no nascimento de Jesus, é anunciado a paz na terra. Mas quando Jesus está prestes a voltar, quando Jesus está concluindo a sua missão, aí reverte, ou seja, inverte a palavra. Lá em Lucas, capítulo de número 19, versículo 38, está escrito assim, que a multidão, né? Versículo 37, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Observe como a vinda de Cristo, Cristo homem, né? Ele vem para levar sobre si os nossos pecados, ele vem para fazer realmente a reconciliação entre Deus e o homem, entre o homem e o seu Deus, de maneira que agora, através do sacrifício de Cristo Jesus, nós temos paz. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, versículo 18, ele diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Paz na terra, paz no céu. Tudo isso através de quem? Através de Jesus Cristo, o homem que veio buscar e veio salvar aquilo que estava perdido. O tópico número 2 vai tratar do avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante. Então é aquilo, né? É o cumprimento daquela palavra que Jesus disse, né? Que os discípulos iriam receber o Espírito Santo e iriam ser testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. O avivamento na igreja primitiva, ponto 1 do tópico 2. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo, ou seja, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento da história, né? Então Jesus Cristo deixou uma ordem para que a igreja permanecesse reunida em Jerusalém, orando, buscando a Deus, até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo número 6, ele diz que após Jesus ser ressuscitado,
ele foi visto por alguns dos primeiros discípulos, né, por alguns dos apóstolos, mas também foi visto por cerca de 500 irmãos, né? Então, muitas pessoas ali tiveram um contato, tiveram uma experiência com Cristo ressurreto, e Jesus deu-lhes estas palavras, esta determinação que eles ficassem reunidos em Jerusalém, né? Já no capítulo 1, versículo 15, quando os discípulos se reúnem para orar e também para decidir quem iria ficar no lugar de Judas o Iscariotes, né? A palavra de Deus diz que existia uma multidão ali de cerca de 120 homens, 120 pessoas, né? Que estavam ali reunidas. O certo é que quando, no capítulo 2, o Espírito Santo desceu, né? Todos que estavam reunidos, né? Sem exceção, foram cheios do Espírito Santo, receberam um avivamento maravilhoso, um revestimento de poder, começaram a falar em novas línguas e foram ali capacitados para viver o Evangelho e pregar o Evangelho com autoridade e com poder. O ponto 2 do tópico 2 diz: a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento, né, da promessa de Deus feita em 835 a.C., lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, né? Abre aspas, a grande comissão, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, verso 1 ao 3, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Então, no livro de Atos, né, nós temos ali várias descrições de maravilhosos mover do Espírito Santo, né, avivamento que aconteceu, né? Nós temos ali no capítulo 2, a partir do versículo 41, quando a palavra de Deus diz que após a pregação de Pedro, cerca de 3.000 almas se converteram, né? E o avivamento se baseia nisso, a ação do Espírito, a pregação da palavra e a conversão, a mudança de vida das pessoas. Temos também, quando no capítulo 3, Pedro e João estavam descendo a oração, né? E eles indagados ali por aquele aleijado que ficava pedindo esmolas na porta do templo, a porta chamada Formosa, né? E Pedro e João ali, olha para nós, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico levantou, entrou saltando, correndo para dentro do templo, né? Foi um milagre notório. Aí houve uma grande aglomeração de pessoas, né? E Pedro, João ali pregou a palavra, transferiu, que esse é o dever de todo pregador, transferiu para Cristo, né, aquele milagre. Nenhum pregador deve reter para si a honra do milagre, né? Transferiu para Cristo o milagre. E aí no capítulo 4 do livro de Atos, no versículo 4, a Bíblia vai dizer que cerca de 5.000 pessoas, olha que avivamento maravilhoso, 5.000 pessoas se converteram, aceitaram a Cristo, mudaram de vida, né? E houve ali realmente um avivamento maravilhoso. Poderíamos também destacar, né, o avivamento que o Senhor nosso Deus operou através da vida de Estevão, né, aquele diácono da igreja primitiva, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, né? E ele recebeu um avivamento para realizar prodígios, maravilhas e para pregar a palavra de Deus com ousadia, com autoridade, né? E com certeza impactou muitas vidas, inclusive a vida de Saulo, que presenciou, que acompanhou, que foi testemunha, né, no seu martírio. Temos também no capítulo 8, aquele maravilhoso avivamento que aconteceu em Samaria, através de Filipe. A Bíblia diz que lá na cidade de Samaria tinha um certo
encantador lá, um certo mágico, né? Que o povo tinha ele como um grande personagem, como um grande homem de Deus, e ele vivia lá enganando as pessoas. Mas aí o Senhor Deus mandou para Samaria Filipe, e Filipe chegou ali cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra de Deus, e o povo começou a se converter, e foi necessário chamar os apóstolos também se envolveram naquele trabalho, de tanto que cresceu, e oraram, e muita gente foi abençoada, muita gente se salvou, muita gente foi batizada com o Espírito Santo, né? Foi um avivamento maravilhoso. E a Bíblia diz que na cidade de Samaria havia grande alegria, né? Isso é o que o avivamento produz: conversão, salvação, grande alegria espiritual, alegria na alma. Poderíamos também destacar, né, o avivamento lá no capítulo 10, o avivamento que houve na casa de Cornélio, né? Quando Cornélio estava orando, o Senhor Deus mandou que ele fosse chamar a Pedro, e Pedro foi convidado e não resistiu, não se opôs, foi lá, pregou a palavra, o povo foi cheio do Espírito Santo, a família de Cornélio foi abençoada. Então, o livro de Atos ele está repleto de narrativas de avivamentos localizado numa família, numa cidade, numa região, né? Nós encontramos no capítulo 13, a partir do versículo de número 2, quando a Bíblia vai descrever a igreja do Senhor lá em Antioquia, né? Uma igreja avivada, uma igreja que jejuava, uma igreja que buscava, uma igreja que tinha bons ensinadores, bons doutores, né? Porque avivamento é isso. Um avivamento que não tem respaldo no ensino, na palavra, não é avivamento. Igreja avivada tem prazer de se alimentar da palavra de Deus. Igreja avivada valoriza os obreiros, os ensinadores que Deus lhes dá, né? E aí, em meio a esse cenário, no versículo 2, o Senhor diz, o Espírito Santo do Senhor, né, diz: apartai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, né? Então ali um avivamento para uma igreja sentir ali um despertamento missionário, né? Por que não descrever também um avivamento que aconteceu na igreja lá em Éfeso, quando, na igreja de Éfeso, né? Capítulo 19, quando o apóstolo Paulo chega ali naquela igreja, ele encontra ali alguns irmãos, se eu não me engano, cerca de 12 irmãos que havia aceitado a fé, haviam sido batizados no batismo de João, né? E Paulo, ao chegar ali, ao ver, né, uma cidade tão importante, uma cidade tão grande, Éfeso, uma das maiores cidades do Império Romano, Paulo chega ali e fala: olha, é o seguinte, vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Já receberam o Espírito Santo quando crestes? Os homens disseram: olha, nós nem ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Aí Paulo discipulou, ensinou eles sobre a doutrina do Espírito Santo. No versículo de número 6, Paulo impôs as mãos sobre eles, orou por eles, e eles foram batizados, né? Foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas e a profetizar. E aí você lê a descrição do capítulo 19, capítulo 20 de Atos, você vai ver que aquela igreja pequena, aquela igreja tímida, acanhada, ela se transforma. E Éfeso passa a ser um dos pontos principais da igreja primitiva, né? Um grande avivamento aconteceu na cidade de Éfeso, muita gente se converteu, abandonou a idolatria, abandonou aqueles costumes, né, contrários à palavra de Deus. Vamos lá, irmãos, o tópico 3, avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Ponto 1. Nas epístolas paulinas, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11.
Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos capítulo 5, versículo 1, a salvação em 1 Coríntios e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, o advento da alegria dos salvos em Filipenses capítulo de número 4, versículo 4. Todavia, e especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, abre aspas, mas enchei-vos do Espírito, fecha aspas, Efésios capítulo 5, versículo 18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Então, as cartas, as epístolas paulinas, ela mantém vivo, né, este avivamento que iniciou-se ali em Pentecostes, né? É tanto que Paulo ele vai organizar, ele vai ser usado por Deus para organizar este avivamento, né? Nós temos principalmente os ensinamentos dele, né, a respeito dos dons espirituais, capítulo 12, capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. Nós temos também a parte da questão do fruto do Espírito, porque do que adianta profetizar, falar língua, interpretar, do que adianta ter os dons do Espírito se não tiver o fruto do Espírito. Aliás, é impossível ter uma coisa e não ter a outra, né? Nós temos ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22, os seus ensinamentos a respeito do fruto do Espírito, né? Então, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, né? O avivamento aqui, no caso, na epístola paulina. O ponto 2 do tópico 3, nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos. Aparentemente sem perspectiva avivalista, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada, né? Então, as epístolas universais, né, elas falam sim de uma vida avivada. É tanto que o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, no capítulo 3, versículo de número 18, ele diz assim: antes crescei na graça, né, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como agora, no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça, né? O avivamento também, ele tem muito, né, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O favor não merecido. Quem merecia ser batizado com o Espírito Santo? Quem merecia receber dons espirituais? Ninguém merecia, mas o Senhor Jesus Cristo tem nos dado da sua graça. Quando o escritor aqui ele fala dos princípios que apontam para uma vida cristã avivada, nós podemos destacar a carta de Judas, no versículo de número 20 até o 25, quando diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo.
tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio e o poder antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Então, as epístolas universais, elas vão apresentar o padrão de vida, né? Elas vão apresentar uma maneira de viver e manter este avivamento. O ponto 3 do tópico 3, o avivamento no livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia, escrito entre os anos 90 e 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A revelação das coisas passadas, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. A revelação das coisas em relação à igreja, Apocalipse 2 e 3. Em relação às nações e o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E a entrega de galardão, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 4 até o capítulo 22. Depois de 7 anos, em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse 1, versículo 7. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior de todos, ou seja, nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento da história, né? Lá em Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15, está escrito: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre, né? Jesus reinando através do trono de Davi na cidade de Jerusalém. Jesus, então, concretizando a oração por ele ensinada no capítulo 6, em versículo de número 10 do Evangelho segundo escreveu São Mateus: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O milênio, quando Cristo reinará sobre este mundo, quando as nações, todas elas, servirá a Cristo, conforme também relatado no livro do profeta Zacarias, né? Ali no capítulo de número 13 do livro do profeta Zacarias, quando a Bíblia diz que todas as nações irão servir ao nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, se dará neste período o último avivamento da história, né? Zacarias capítulo 13 e também capítulo 14 revela isso, né? Quando todas as nações irão adorar, irão servir a Jesus Cristo. Conclusão: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Terminando aqui a conclusão, eu gostaria de deixar como última referência João capítulo de número 13 e versículo de número 34, quando Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós.
que também vós, uns aos outros, vos ameis. Isso é avivamento, isso é viver uma vida avivada. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos nós para a glória do seu próprio nome, no nome de Jesus. Esta é a minha oração. Deus abençoe a todos.